Todos meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum, meu nome é Gabriel Vince e hoje vamos fazer aqueles drops, fazia tempo que eu não fazia, né? Nossa, fazia tempo que eu não fazia, que construção de frase horrorosa. Mas enfim, né? Para quem não sabe, o Taverna do Lugar Nenhum é um podcast que eu tenho, né? E eu dou dicas de filmes, de livros, de literatura, ou às vezes eu dou umas filosofadas, baseado nas leituras que eu venho fazendo, né? Eu tenho feito bastante publicações, não só de podcasts, né? Mas de textos de filosofia, né? Porque eu estou lendo aqui o José Ortega Gasset, eu estou lendo o livro O que é Filosofia, é muito interessante. Cada frase cada parágrafo desse livro eu paro e fico brisando e fico escrevendo sobre ele. É muito interessante. E, bem, sem mais delongas, né? Eu vou dar logo o papo aqui desse episódio, que é uma banda que eu tô meio que viciado nela. Eu não sei por que exatamente, eu não sei o motivo, né? Não é uma banda que tem nada de especial, muito especial. É uma banda muito interessante. Não é uma banda, eu não sei se eu posso considerar uma banda. Bem, eu tô muito imerso na cultura japonesa por conta. Eu acho que o gatilho foi os filmes do Kurosawa, né? Que para quem acompanha o podcast sabe que eu estou fazendo bastante podcasts sobre Akira Kurosawa. Acho que foi 21 podcasts, 21 programas sobre Akira Kurosawa, né, que eu destrinchei toda a filmografia dele, né? Eu terminei recentemente, né, o último podcast sobre o Akira Kurosawa. E pesquisando sobre o Akira Kurosawa, a gente acaba pesquisando sobre a cultura japonesa e acaba se inserindo nela, né? E eu, basicamente, estou flodando minhas redes sociais com cultura japonesa, né? Tem outras coisas que eu queria ainda... alguns programas que eu queria fazer a respeito da cultura japonesa, que tem mais a ver com as lendas, o folclore, que eu acho muito interessante. E também o cinema japonês em geral, não só Akira Kurosawa, né? Do folclore eu vou pegar bastante daquele Kwaidan, né? Que é aqueles que não são contos de horror, né? São contos folclóricos do Japão que foram reunidos, né? Por um cara, um irlandês que se naturalizou japonês, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele foi um cara bastante influente. Basicamente ele foi o cara que preservou a cultura oral do Japão, né? Um estrangeiro, olha só que interessante, né? Foi na época, desde a era Meiji, o Japão estava querendo muito se ocidentalizar, então ele não dava muita bola para as próprias tradições e foi esse estrangeiro que foi lá, é, é, anotou, né, as tradições orais e depois, posteriormente, ele ficou tão encantado com o Japão que se naturalizou japonês. Se eu não me engano, até virou, ele era cristão e virou shintoísta, mas enfim, não vem o caso aqui. E como eu estou muito inserido nessa coisa, eu sou uma pessoa cheia de vícios, viu? Eu fico muito fissurado num assunto específico até passar para o próximo, né? No entanto, aqui a minha mania agora é o Japão. E eu tô descobrindo algumas bandas bem interessantes no Japão e também tô descobrindo muito desse mundo idol. Sabe aquelas meninas ficando dançando? E eu descobri que esse mundo idol aí do Japão, ele é incrivelmente interessante musicalmente. Pode parecer idiota que eu tô falando, e pode parecer... Se você não... Se você tem preconceito contra esse mundo aí, dá uma olhada no que esse pessoal produz, né? Eu sei que basicamente é uma indústria, né, que está por trás desses idols aí. E por isso que eu falei que não sei se eu posso considerar uma banda, porque tem muita coisa muito produzida, né? De uma coisa que, por exemplo, o que eu fiquei viciado em ver show ao vivo do Baby Metal, que é aquela banda lá de menininhas lá que ficam pulando e fazendo heavy metal pesado. Elas começaram assim com... olha o nível que eu tô. Eu fui atrás da história do Baby Metal.
Mas elas começaram com, eu acho que eram vários, eram 3 meninas, né? E cada uma era de um grupo idol diferente. Não sei, no Japão tem uma espécie de cultura de idols, assim, que até mesmo são promovidas por escolas, até. E teve algum produtor lá, não faço a menor ideia de quem seja, não lembro o nome, que resolveu ter a ideia, né, de pegar menininhas idols, fazer um J-pop, né, o negócio lá do kawaii metal, né, kawaii é fofinho, né, em japonês, e resolveu ver no que dá, né, e acabaram tendo bastante, né, tendo bastante visibilidade. Teve gente assim que grande do metal, né, que começou a olhar as meninas com. Primeiro, começaram a olhar com muito preconceito, né? O pessoal, os fãs do heavy metal, mas esse preconceito começou a mudar quanto os figurões do heavy metal, tipo o Rob Zombie, o pessoal do Metallica, até mesmo fora do heavy metal, como o Chad Smith, né, do Red Hot Chili Peppers, começou a falar que é fã da banda e culminou, né, no quase apadrinhamento do Rob Halford, né, do Judas Priest, que fez questão assim de fazer assim altos elogios para a banda, né, para o Baby Metal, e até chegou até a cantar junto com elas num show, né? Eles tocaram Painkiller e Breaking the Law, né? E assim são meninas assim talentosas até. E também tem eu entendo a crítica, mas eu entendo também quem defende, né? Eu tô mais pro lado de defender essas meninas. Elas são boas, assim. Muito dos shows a gente percebe que é muito playback, né? Mas sei lá, foda-se, né? O Kiss também faz playback. Foda-se. O que importa é o show. O show delas é bem legal. E elas têm uma banda, né? Que chama Kami Band, que são músicos assim de verdade, que tocam pra caralho, assim. Tem um baixista lá, um carequinha, que eu não faço a menor ideia qual que é o nome dele, mas ele é um cara que toca bastante. Mas enfim, né? Não era o tema do podcast, não é baby metal, né? Mas é um subgrupo, assim, o baby metal é o mainstream desse tipo de movimento. Não sei se eu posso falar que é movimento, mas é o que mais aparece. Mas no subterrâneo, assim, tem muito grupo idol meio com uma proposta muito diferente, tem muita coisa muito experimental nesse meio, por incrível que pareça, né? Tem uma aqui que, qual que é o nome? Que ela é muito interessante, que é uma menina que, putz, eu não vou lembrar o nome, mas é uma menina que ela se fantasia de um mito, um mito urbano suicida, né? Que é de uma menina que se matou num banheiro, virou um mito. Hanako-san, né? O nome dela, Hanako-san. E as letras são bastante violentas. Ela foi banida do Twitter várias vezes por tratar a morte de uma maneira meio cruel e irônica, engraçada, né? Então tem um submundo aí que, assim, faz inveja a qualquer banda de black metal. E por falar em black metal, tem um grupo aí que eu tô basicamente viciado, que é o Necronomy Idol, né? É um grupo assim que eu não vou saber a formação deles, porque tipo tem 4 discos, mas cada disco parece que é uma formação diferente. Então tem alguns membros meio que recorrentes, né? Mas assim, se olhar o número de membros desse grupo, né, no Necronomy Idol, né, você vai ver que é uma galera, assim, né? Então é muita gente que passou pelo grupo. Com certeza é uma coisa agenciada, né? E o que está por trás desse Necronomy Idol, pelo que eu entendi, é um grupo, né? Chama Imperia TV, né? Inclusive eles têm muitos clipes, assim. O que me chamou a atenção nesse Necronomy Idol, primeiro, a música delas é boa, é muito boa. Assim, não é excelente, não é a melhor coisa que eu já ouvi na vida, mas é boa o suficiente para ficar viciado. Eu fiquei viciado, eu tô ouvindo muito isso aí, porque
é uma proposta muito diferente do que eu encontro por aí, né? A primeira coisa que me chamou a atenção é o quanto elas são ecléticas, né? Eu não sei se são elas que compõem as músicas, né? Mas, ou o pessoal que está por trás, mas a primeira coisa que eu notei é que elas são muito ecléticas, assim. Cada música é basicamente um estilo diferente, né? O que elas normalmente fazem, né? O estilo mais recorrente, pelo que eu ouvi, né? Eu ouvi todos os discos várias vezes. É uma mistura de dark wave, né? Que é uma música eletrônica um pouco mais sombria, mas assim ainda é dançante. As músicas delas são basicamente muitas músicas dançantes. Inclusive eu vejo apresentações ao vivo delas. E as apresentações ao vivo delas é a mesma pegada lá do Baby Metal, muita coreografia, né? E muito playback também, deu para perceber. O Baby Metal já não tem tanto playback, tem shows ao vivo do Baby Metal que você vê que as meninas, pelo menos aquela principal, né, a Suzuka, né, Sul Metal, ela canta, e ela canta bem, né? Mas do Necronomy Idol parece que eu só vi playback, né? Mas elas estão lá dançando e tudo mais. Tem uma música legal, que é a música delas, né? Que tá tocando atrás, e elas ficam dançando, animando a plateia. Um monte de cara. Mas putz, eu olho para aqueles caras com uns bandos de calvo. Eu falei, putz, eu me vejo lá, olha que decadência. Mas elas se divertem, pelo menos é o que parece, elas se divertem, todo mundo se diverte, foda-se também. Mas o que me chama a atenção, primeira coisa, né, que eu falei, o quanto elas são ecléticas, cada música é um estilo diferente, e cada música não só um estilo diferente, mas uma mistura muito inusitada de outros estilos, né? Tem muita música tradicional japonesa, especialmente numa música chamada Atai no Tsumeato, Atai no Tsumeato, né, que é uma música tradicional japonesa e elas cantam assim com fundo de black metal, né? O black metal é muito presente nessa banda também, né? Tem várias músicas delas que tem muita influência de black metal, tem outras músicas que tem muita influência de power metal, outras músicas muita influência de AOR, né? De synth pop. Tem uma pegada na música delas que é muito oitentista, né? Várias músicas, tem uma que chama Santa Sangre, que tem um clipe sensacional, que elas estão num banheiro e começam a se matar, e é visualmente muito gráfico, né, esse clipe. Depois dá uma procurada, Santa Sangre. Tem uma música que eu adoro, que se chama Schools in the Stars, que tem um clipe muito legal, que é de videogame. Enfim, né, tem várias músicas. A que eu mais gosto delas é uma chamada Psycho Pomp, no qual elas tem um clipe desse Psycho Pomp que é gravado naquela floresta do suicídio. Deixa eu pegar o nome, que eu sempre confundo os nomes aqui. Na floresta de Aokigahara, né? Eu confundo Aokigahara com outro nome, que é uma avenida muito comum, muito conhecida em Tóquio, que é Akihabara, né? Mas não é Aokigahara, a floresta de Aokigahara, que seria a floresta do suicídio. E elas têm uma música chamada Psycho Pomp, que é gravada nessa floresta do suicídio. E isso me leva a outra questão que me chamou muita atenção nesse grupo, Necronomy Idol. Das músicas que eu consegui traduzir, né, porque elas cantam em japonês a maior parte do tempo, né? Mas tem se procurar, você acha a tradução em inglês, e você pode traduzir via Google Tradutor, né? Ou mesmo se tiver bom nível de leitura, você pode traduzir, né? Só lendo, né, as letras em inglês. É outra coisa que chamou muita atenção, as letras delas são muito boas, viu? Essa do Psycho Pomp, por exemplo, né? Esse Necronomy Idol é estranho, porque parece uma pegada muito, ao mesmo tempo muito comercial,
ao mesmo tempo muito artística. Esse Psychopomp, essa música Psychopomp, que é a minha favorita delas, é uma mistura de... É um black metal, mas a voz em que elas cantam não é aquelas vozes guturais. Isso aí não tem nesse grupo, né? Até as músicas, por exemplo, Salem, que é uma música delas que é claramente black metal, mas a voz não é. A voz é mais suave possível. Eu gostei desse contraste, né? Nesse Psychopomp, a voz delas, pelo menos a harmonia vocal que elas fazem, é quase lírica, né? Acho que outra coisa que me chamou muito a atenção é o quão bom é a harmonia vocal dessas meninas, né? Os refrãos são muito cativantes, são muito grudentos, assim. Eu escuto, por exemplo, o refrão de Santa Sangre, eu não consigo não consegue parar de ecoar na minha cabeça. Isso é uma coisa muito positiva, né? Conseguir fazer um refrão que você não entende exatamente o que está a letra, mas fazer com que ele fique ecoando na sua cabeça é uma coisa muito de talento mesmo, né? Não sei quem compôs, né? Mas o compositor está de parabéns e a performance delas é muito boa, né? Isso conta bastante. Mas, bem, voltando, né? Essa música, né? Psychopomp, elas gravam na floresta de Aokigahara, aquela floresta do suicídio, e a letra fala para quem não sabe, né, Psicopompo é um ser mitológico que está presente em várias religiões, né, inclusive no Islã, que é o responsável que pega, do Islã é um anjo, né, um Azrael, né, que é um anjo que pega a alma dos mortos e leva para Deus. Mas geralmente é um ser... É um ser mitológico que pega as pessoas, né, e leva, que morrem, né, e leva elas para o mundo dos mortos, né. Tem a figura famosa lá daquele barqueiro do rio Hades, que leva as almas pro mundo dos mortos, né, na mitologia grega, né. Então é uma figura meio que recorrente, né. E elas estão nessa floresta de Aokigahara, né? E tem a letra é muito bonita, embora elas falem de um tema muito pesado, elas sugerem de uma forma muito sutil o suicídio, né? Mas só que elas não falam isso diretamente, né? Elas conseguem preparar um clima lírico, né? E que tudo envolve morte, mas uma espécie de um canto suave, né? E tem até um momento lá que é bem sombrio mesmo, então que elas mencionam um autoenvenenamento, fazem sugestões de um autoenvenenamento, mas assim, nada tá claro, né? E elas começam a música evocando tanto os mitos budistas, né? Quando ela começa a falar sobre que elas estão à margem do rio Sanzu. O rio Sanzu, na religião budista, seria o rio que leva as pessoas quando as pessoas morrem, elas levam elas para um outro plano. Eu não vou saber explicar direito, né? Mas o rio Sanzu, na mitologia budista, é relacionado à morte, é relacionado ao pós-mortem. E existe, e elas falam, elas têm essa imagem, elas constroem essa imagem do rio Sanzu. Uma outra coisa que elas mencionam nessa letra da música, eu até escrevi aqui no meu blog, inspirado nessa música. Eu escrevi um texto sobre o Psicopompo e a visão do Lovecraft sobre o Psicopompo. Eu vou falar mais sobre o Lovecraft depois. Mas o Lovecraft, em sua obra, ele construiu uma espécie de psicopompo que é típico da sua literatura, né? Que é representada pelos notibós cantores, que são pequenos pardais, assim, né? E por incrível que pareça, elas mencionam na letra o notibó cantor
né? E é uma coisa que me leva a uma outra coisa muito interessante das músicas do Necronome Idol, que é a profundidade que elas conhecem a obra do Lovecraft, né? Não é aquela coisa meio que superficial. Por exemplo, todo mundo conhece Cthulhu, né? Todo mundo já conhece a cor que caiu do espaço, né? Elas conhecem coisas muito específicas da obra do Lovecraft. Por exemplo, o Notebook Cantor, como Psicopompo, que é mencionado na letra Psychopomp, né? Elas conhecem outras figuras do submundo que não é nem do Lovecraft, mas daquele grupo de escritores que também continuaram a obra do Lovecraft, continuaram a mitologia do Lovecraft, né? E são detalhes muito sutis nas letras, né? Os títulos das músicas já mostram que elas têm um grande conhecimento da literatura Lovecraftiana, né? Se elas forem as compositoras, né? Ainda não ficou claro quem compõe essas músicas, né? Mas é interessante, né? É interessante ver essa coisa. E até mesmo o nome da banda, Necronome Idol, né? O Necronome, que seria obviamente uma referência ao Necronomicon, né? Que é aquele livro dos mortos da mitologia do Lovecraft, com Idol, que seria os idols do Japão, né? As menininhas lá que dançam e tudo mais. Enfim, né? Fica a dica aí desse grupo. É um grupo bastante interessante. Eu fiz uma playlist aqui das 13 músicas que eu mais gosto delas, que é Psychopomp, né, que é bem interessante, Sarnath, que é muito legal. Essa Sarnath é uma mistura de dark wave com black metal, com pop, é muito interessante. É interessante essas misturas, né? Atai no Tsumeato, né? Santa Sangue, que eu já falei aqui, uma música que eu gosto muito chamada Tulipak, né? Que é a primeira música do último disco que elas lançaram. Elas lançaram um disco que eu não vou ousar tentar pronunciar, porque parece... Não é nem japonês, parece que é uma coisa finlandesa, sabe? Um título finlandês. É Vangelseriter, né? Alguma coisa assim. Né? Tem a capa dos discos delas é outra coisa que eu queria pontuar. Tem várias coisas que eu queria pontuar, né? Mas elas têm muito obra daquele cara do... como chama? O artista japonês que vai estar no Brasil, eu acho. Que fez Uzumaki. Qual que é o nome do cara? Que fez Uzumaki é o Junji Ito, né? Tem muita as capas, né, dos discos delas, tem muita coisa do Junji Ito, né? Que é aquela coisa sombria e tal. E enfim, né? Qual é as outras músicas que eu gosto muito dela? In Black, que é uma coisa que é uma música bem legal, meio gótica. É gótico no estilo dos anos 80, é um gótico sombrio, mas ao mesmo tempo é bastante dançante. Salem, que é uma música de black metal com vocal suave, muito boa. Eu gosto muito desse contraste. Outra chamada Celefice, né, que é uma música meio folk, né? Ainda remete bastante à cena do black metal, né? O black metal tem bastante, especialmente o pós-black metal, tem muita coisa assim de folk, tentando resgatar, né, essa cultura neopagã e tal. Nepente, que é uma música mais dançante, que eu gosto bastante, né? Que é uma música que tem um solo de teclado bem legal. Keres Tanatoyo, né? Que, enfim, é uma música com temática do Lovecraftiana. Down Slayer, que é uma música mais puxada para um heavy metal mais tradicional. End of Days, que é uma música também muito pautada no heavy metal. E Strange Aeons, né? Que é outra música bem legal, que é uma mistura de heavy metal com uma coisa meio oitentista, meio de AOR, né?
Enfim, tem aqui para vocês explorarem várias músicas com vários estilos diferentes. Tem muita música que é filler, né? Especialmente no primeiro disco, que eu não acho um disco ruim, eu não acho que elas tenham um disco ruim, mas tem muita música aí que é só, sabe, não fede nem cheira, né? Nenhuma música especificamente ruim, né? Mas tem algumas músicas algumas são muito repetitivas, algumas são muito simples, né? Elas têm um clipe, por exemplo, que eu acho que é o mais conhecido delas, se eu não me engano, que chama uma música chamada Ritual, que é uma música que tem um riff bacana, né? Ela começa bacana, mas ela é meio linear demais, sabe? Então eu não colocaria ela. E a música é a música mais reagida pelo que eu vi do YouTube, né? Tem um clipe legalzinho, até, mas não é das minhas preferidas, né? As minhas preferidas são essas aí que eu mencionei. E, enfim, espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse programa. E é isso. Curtam Necronome Idol e é isso aí. Até mais.